Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faria um portfólio de pools com 100 mil reais. Então a gente vai investir aqui em 5 pools extremamente seguras. E se você está interessado já em saber quais são, eu não vou ficar enrolando, né? Então seria CBBTC com USDC, W Ethereum com USDC, na Orca seria Solana com USDC, na rede Polygon, Aave com USDC e para finalizar na rede da Base Aerodrome CBBTC com W Ethereum. Agora, se você quer entender mais sobre quais ranges eu escolheria, sobre como dividir o capital entre essas pools, quanto renderia em um final de um mês se a gente consegue fazer essa simulação aqui utilizando dados do passado, você fica aqui nesse vídeo que a gente vai discutir ponto a ponto. E no final, eu vou deixar aqui a minha opinião sobre se é possível ou não você viver de renda passiva de pools, né? E todos esses rendimentos aqui que a gente vai simular, eu sei mais ou menos se bate ou não com a realidade, porque muitas dessas pools, na verdade todas elas, eu já fiz em algum momento, né? Então aqui, atualmente, a gente tem uma de Solana com o SDC, a gente tem a nossa pool aqui de Aave, essa pool que já gerou mais de US$ 50, né? Se você clicar em algum vídeo antigo meu que eu abri no Revert, te viu que ela já gerou mais de US$ 50. A gente tem aqui a pool de CBBTC com o SDC, que eu fiz com os membros num aulão ao vivo só para realmente ensinar como fazia, né? Mas eu também já investi nessa pool com um capital maior. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Mas é uma pool também que ela rende bem. Aqui já tem quase 4 centavos com US$ 10 aplicado. Então são todas pools que eu tenho experiência, já fiz, sei se rende ou não, né? Para começar aqui, a primeira delas seria CBBTC com USDC. Bitcoin, obviamente, dispensa apresentações, né? A maior cripto do mercado, então ela é menos volátil que as outras. E aqui eu vou estar utilizando a plataforma da Matrix Finance para a gente fazer as nossas simulações e escolha dos ranges. Então uma regra que eu coloquei aqui é deixar um range no mínimo 12%, né? Em todas as pools. Essa aqui, por exemplo, 7,6 está 13% de distância entre o valor atual. Por quê? Porque eu poderia simplesmente vir aqui, apertar o range, deixando 3% de largura, para mentir para vocês, para falar de algo que não existe. Por exemplo, renderia 12% ao mês. Mas essa pool, ela não vai ficar nesse range. Não vai ficar 2, 3 dias aqui. Então o intuito seria montar um portfólio que eu não preciso todo dia, toda hora, ter que mexer no range, né? Então a gente escolhe um range aqui que a pool se manteria, né, por algum tempo, para a gente realmente ter essa simulação de como seria viver aqui de renda passiva, né? Sem ter aquele gerenciamento ativo quase que diário das nossas pools. Então, para começar aqui, o primeiro range seria CBBTC. Coloquei aqui de 87 mil até 100 mil. Então, Bitcoin nessa faixa, a gente estaria gerando taxa, né? E, por exemplo, no último mês, se a gente tivesse com essa faixa, ele teria ficado quase o mês todo no range, né? Então é um range bem ok para o Bitcoin. A ferramenta calcula para a gente 3% ao mês, né? Então, eu vou colocar no Excel agora quanto a gente investiria nessa pool, né? Qual a porcentagem dela no nosso portfólio inteiro e quanto que ela renderia para a gente. Então, bora para Excel. Então, a nossa primeira posição de CBBTC com o SDC, a gente colocou ali um range, né, de 13%, ele pode variar, total. Um yield mensal de 3%. Aqui, como é a nossa posição mais segura de CBBTC, eu alocaria 25% desse capital. Então, isso daria 25 mil. E essa posição nos daria um rendimento mensal de R$ 750. Aqui você pode brincar com seus valores, né? Ah, eu quero 30% nessa pool aqui, R$ 900. Ah, eu quero colocar só 10%, então você teria R$ 300 por mês. Então você consegue fazer algumas simulações nesse sentido. Mas eu vou deixar aqui 25%. Então agora a gente passa para a nossa próxima pool. A nossa próxima pool seria de Ethereum com SDC. Ethereum também dispensa apresentações, né? É a segunda maior criptomoeda. Foi ela quem trouxe o conceito de contratos inteligentes. Então, todo DeFi que a gente tem atualmente é baseado em contratos inteligentes da Ethereum, né? Obviamente já temos outras redes, evoluções, mas Ethereum ainda é a mais forte. O range aqui que a gente escolheria seria um range
total de 17%. E poderia cair aqui mais 7%, poderia subir mais 10%. Então ainda é um range conservador. A gente sabe que ela vai se manter aqui algum tempo. E mesmo um range desse, ela calculou para a gente aqui um rendimento mensal de 8,6%. Esse cálculo que ele é feito utilizando, aqui a gente escolheu 30 dias, né? Então ele sabe o volume dos últimos 30 dias, utiliza o fee tier dessa pool, que é 0,05%. Então isso aqui é o que fica de taxa para quem provê liquidez. Ele faz esse cálculo e calcula quanto que renderia, né? Por dia, por mês e por ano. Então beleza, a gente vai colocar na nossa tabela Ethereum USDC 8,64%. Então Ethereum e o USDC, um range de 17%, né? Um yield mensal de 8,64%. A alocação aqui vai ser de 20%. Isso dá um capital de 20 mil. Então isso dá um rendimento mensal de 1.720. Então a gente consegue ver aqui que a pool de Ethereum ela rendeu mais nesse período, né? Em um mês, 3% contra 8,6%. Mas isso porque Bitcoin é a nossa cripto mais segura, né? Então ela é menos volátil. Então, por isso eu prefiro manter uma posição maior aqui em CBBTC e uma posição um pouquinho menor aqui em Ethereum de 20%. No final, a gente vai pegar todas as nossas posições, né? E fazer uma soma desse rendimento mensal para a gente saber realmente quanto que isso nos renderia por mês. Então, a nossa terceira posição, eu vou simulá-la aqui na própria Orca, né? Onde a gente faz as nossas pools, seria de Solana com SDC. Aqui eu escolhi um range total de 18% de distância. Então, é uma pool que pode ficar bastante tempo nesse range. Aqui de 175 até 210. E ele dá um yield estimado de 0,15% ao dia, né, em 24 horas. Então, isso vezes 30, a gente tem um valor mensal. Colocando esses valores no Excel, então a terceira posição, Solana USDC, um range total de 18%, dá um yield mensal de 4,5%, né? Que é aquele valor de 24 horas vezes 30. Numa alocação também de 20% sobre os 100 mil, daria 20 mil aplicado e um rendimento mensal de R$ 900. Então a gente pode ver que a gente está pegando yields mensais bem conservadores, né? Eu não quis mostrar uma coisa irreal, né? Eu poderia muito bem chegar nessa pool de Solana, por exemplo, apertar o yield aqui também, mais 3%, menos 3%, daria aqui 0,4% ao dia, já subiria lá para 12% ao mês, 3 vezes maior, né? Mas eu sei que um range desse, ele muitas vezes não se mantém nem um dia, né? Então, assim, prefiro ser transparente, realmente estou colocando aqui um conhecimento em prática que eu tenho. Então, estou colocando ranges que a pool poderia ficar um tempo maior, sem a gente se preocupar em mexer nele todo dia. Por isso que a gente está achando yields aqui mais conservadores. E a nossa quarta posição seria do token AVE com o SDC. A Aave é a maior plataforma de lending do mercado, né? Então tem bilhões de dólares travado nela. Ela já está aí no mercado há alguns anos, passou já por mais de um bear market, né? Então, assim, também é um protocolo extremamente confiável e um projeto que eu gosto bastante. E aqui a gente já consegue ver que mesmo com um range aqui total de 20%, a gente tem uma renda estimada aqui mensal de 31%. Por quê? Porque é um token muito mais volátil. O pessoal trada muito mais ele nas plataformas, né? Então, essa taxa gerada aqui, ela é maior para as pessoas que provêm liquidez para esse token. Então, consolidando os dados ali da Metrics aqui na nossa quarta posição, um range de 20%, né? Então, é uma posição que dá para se manter ali por algum tempo. Um yield mensal de 31%. A alocação aqui, ela vai ser menor, vai ser de 15%. Então, isso daria 15 mil. E esse valor aqui, 15 mil, nos daria R$ 4.650 por mês, né? Então, a gente vê que é uma posição mais arriscada, é um token que ele cai mais facilmente, mas ele também sobe mais facilmente. Por isso, a gente tem um yield maior. E a nossa última posição, mas não menos importante, seria CBBTC W Ethereum. Então, essa pool, esse tipo de pool, né, com tokens correlacionados, elas tendem a render menos. Por quê? Porque ela costuma ficar mais tempo no range, né? Quando Bitcoin sobe, Ethereum tende a subir junto. Então, assim, além de você ter esse aumento de capital quando os tokens sobem, você também tem um derretimento ali do seu capital
caso os dois tokens venham a cair, né? Porque normalmente quando o Bitcoin cai, o Ethereum cai junto. Então, assim, ela é uma pool tranquila, costuma ficar bastante tempo no range. Aqui eu deixei 15% de largura, né? Não precisava nem deixar tão largo assim, porque realmente esse tipo de pool tende a ficar mais no range. Ele calculou aqui 1,94% ao mês. Então, isso nos dá aqui um range de 15%, yield mensal 1,9%, uma alocação que nos resta de 20%, então um capital de 20 mil, um rendimento mensal de R$ 388. Então agora a gente vai somar todos esses rendimentos e vamos discutir um pouquinho sobre se é possível ou não a gente realmente ter um portfólio desse e manter ele com o mínimo ali de gestão possível. Então assim ficariam as nossas 5 posições, né? Você obviamente poderia ter 6, 7, 10 posições, isso vai da gestão de cada um. Eu fiz o cálculo aqui do rendimento mensal total, isso deu pra gente R$ 8.400 por mês, com essas pools que a gente colocou aqui, pools conservadoras, ranges largos, isso nos deu um yield mensal de 8,4%. Então, questão de renda passiva, já comentei em outros vídeos, isso aqui não é comparável a um fundo imobiliário, por exemplo, que você investe e realmente esquece. Então, as pools, ela demandam de você um conhecimento ali maior do mercado para você escolher o seu range, volta e meia sai do range, tem um dia que o mercado pode cair muito, ela sai do range para baixo, tem um dia que o mercado pode subir muito, então você vai ter que ajustar o seu range para cima. Então, assim, realmente não é aquela renda passiva que o brasileiro gosta, né, que a gente está acostumado, um fundo imobiliário, uma renda fixa, então tem que deixar essa ressalva aqui. Mas com essas pools aqui que eu considero conservadora e com esses ranges que a gente consegue realmente deixar um tempo no range, um rendimento mensal aqui de 8.400 em cima de 100 mil, considero bem agradável, né? Espero eu chegar a um capital desse para poder montar as minhas pools aqui nesse sentido. E aqui, o interessante dessa planilha que acabou que eu gostei de fazer, a gente consegue brincar com as alocações para saber como que ficaria esse rendimento mensal, né? Então, se a gente mudasse aqui, por exemplo, a primeira posição, que rende menos, que é a mais segura, né, para 20%, aumentar um pouquinho a alocação em Ethereum, né, 25%, para dar o 100% total, nosso rendimento ele mudaria um pouquinho, 8,7%. Ah, eu quero botar mais aqui em AVE. Eu quero 25% AVE, então vou aumentar 10 aqui e vou tirar 10 da quinta posição. Então 25% AVE e 10% CBBTC Ethereum. Então assim, nosso yield mensal já foi para 11,6%. Então ficou interessante brincar com essa ferramenta aqui. Eu vou inclusive compartilhar essa planilha aqui no Discord dos nossos membros, né? Porque ficou interessante aqui vocês colocarem as posições, brincar, simular, ou até para você que já tem algumas pools, manter elas sob o controle, né? Então vou compartilhar lá. E se você se interessa no assunto de pools e deseja fazer parte da nossa comunidade, que é uma comunidade exclusiva de DeFi, a comunidade está crescendo bastante, o pessoal está trocando ideia, tirando dúvidas, engajando. Lá eu posto também alguns conteúdos exclusivos. Considere aí se tornar membro do nosso canal. Eu vou novamente deixar o link na descrição e nos comentários. Beleza? Um abraço.